Olá, 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 olá. Gente, então, eu não sei sobre o que eu vou falar, na verdade. Eu resolvi dar play, né, porque eu tenho tanta coisa para falar que a espiritualidade, ela fica me falando, fale, faça, você precisa botar para fora, né? E aí eu fiquei com herpes, expressão contida, a verdade aqui, ó, atochada em mim, entendeu? Então, real, é necessário falar, entendeu? E um assunto que eu considero muito importante, né, que eu tenho pensado assim, pensei ontem também, pensei hoje, é que a realidade que a gente vive, ela tem a ver com a realidade que a gente está vivendo dentro da gente. Então, não sei se vocês já repararam, né, com outras pessoas, por exemplo. Às vezes as pessoas estão vivendo determinada vida e a gente está de fora, a gente está vendo que tem vários outros caminhos, ou que o negócio não é daquele jeito, mas a pessoa está vivendo aquilo ali, né? E muitas pessoas se colocam em mundinhos muito pequenos. Eu já me coloquei muito. Eu já vivi muitos tipos de vibração de vidas. Foram muitas experimentações mesmo para eu poder compreender como é que funciona isso, né? E eu já me vi presa a determinadas vidas que eram muito menores do que eu. E sentimentos, sofrimentos, que eu estava ali, né? Ainda vivo, porque a gente é muito abundante, muito gigante, e ainda estou aí em processo de viver, né, cada vez mais a verdade em mim. Mas é impressionante isso. Então, muitas vezes é sobre saber que quando a gente está em determinada situação, às vezes, de fato, é sobre dar um passinho para o lado, ou um passinho para trás, ou um passinho para frente, para a gente poder ter outra perspectiva. Às vezes é decidir virar determinada chave dentro da gente, e geralmente é sobre isso, para a gente poder sair daquele estado, daquele modo, daquilo, né, daquela estrutura. Então, todos os lugares que a gente se coloca, independente de existirem muitas energias que nos atravessam, que interferem na gente, elas só interferem na gente porque a gente está permitindo. Então, toda a vida que a gente vive tem a ver com o que a gente está permitindo, o que a gente está acreditando em relação a nós, em relação à nossa vida. Durante muito tempo, eu acreditava, né, em muitas coisas ruins sobre mim, porque as pessoas achavam isso, eu tive que ir me catando para eu poder ir entendendo de fato o que era, quem sou eu, o porquê das minhas intenções, o que eu pensava em relação às coisas, né? Então, cada vez mais estar própria de mim e reconhecer que o que o outro, a história que o outro está contando sobre mim não é quem eu sou, porque senão a gente também vai se colocando nesses mundinhos. Então eu fui tirando os pesos dos ombros, né, e tirando as crenças dos outros sobre mim, tirando os poderes dos outros sobre mim, para que eu pudesse sair da pequenez. Só que como a vida é espiral, a gente passa pelas situações da vida que são muito parecidas novamente, para poder ver como é que a gente está. Então a gente vai são testes, né? A gente vai passando de novo para ver se a gente vai tomar outras decisões, se a gente vai sentir diferente. É sempre sobre o sentir e o que a gente faz com aquilo, as nossas escolhas a partir do nosso sentir, né? Então assim, eu consigo ver os mundinhos das pessoas que elas estão vivendo, eu consigo ver muita coisa, né? E cada vez mais, quando eu estou com alguém que está vivendo determinada situação, está fazendo com que ela sofra, né? Ela está vivendo a sombra ali, a noite escura da alma,
né? O que eu posso fazer para, né, apoiar essa pessoa a conseguir sair dali? Eu geralmente, antigamente, eu ficava tentando pensar o que eu tenho que fazer. Hoje em dia, como eu já entendi que é sobre a gente se conectar com o nosso eu superior, deixa que o nosso eu superior faça. Então, uma pessoa que eu encontrei na rua, né, esses dias, ele estava vivendo aquele mundo, né, pequeno ali, aquele sofrimento, porque faz parte, mas ele está aprendendo muito também, né? E tá mesmo, porque ele é uma pessoa que está querendo ver, né? Então ele está começando a ver muitas coisas. E aí ele falando como tinham muitas coisas dentro dele que ele não conseguia botar para fora, que ele nunca viveu por conta da repressão dos outros, da família, né? E aí eu falei sobre, você não acha que se você começar a colocar para fora essas coisas, a experimentar, que foi exatamente o que eu fiz comigo, você não vai começar a atrair pessoas que amam você como você é? E além disso, gente, quando a gente vai botando para fora, a gente vai permitindo sair, né, as coisas que precisam sair, a gente vai aprimorando elas, né? Então, por isso que é muito importante a gente permitir a sombra sair, a gente permitir a luz sair, para a gente poder integrar, acolher, né? Nada que a gente não está vendo vai melhorar de alguma forma. Então, para as coisas melhorarem, para a gente poder alcançar determinados lugares que são dentro de nós, e aí automaticamente fora, é necessário a gente se permitir querer ver, querer sair de situações, querer se mexer, querer, no mínimo, pedir socorro. Ajuda, socorro, meu Deus! Deu ruim aqui, galera. Já fiz isso bastante. Quando eu aprendi, gente, há pouco tempo atrás. Meu Deus, a espiritualidade falou para mim. Sabe por que as coisas começaram a mudar? Porque você finalmente pediu ajuda de verdade, não pediu o que você queria que acontecesse. Você se jogou e falou, vai, façam comigo aquilo que é para ser feito. Vai. Entendeu? E é isso, gente. Acho que é isso. Acho que eu falei algumas coisinhas, né? Vou ver esse vídeo, tô com cara de sono, cara de carnaval. Tô até inchada. Um soninho, ai, gostoso, tá rolando um eclipse agora, nesse momento, eclipse solar. Olha que coisa, né? Já fiz a oração de São Miguel dos 21 dias, que eu tô fazendo já, sei lá, já deve ter quase 21 dias, mas não anotei. Então eu comecei a contar de novo, entendeu? Mesmo já, enfim. Bora, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Feliz carnaval, gostosos.